que a auditoria digital ela tá tão poderosa hoje em dia, tá, pessoal? Por que é tão importante você, tributarista, entender sobre a auditoria digital? Dá uma olhada nesses números aqui, tá? Esses números aqui são de 2022, tá? Mas olha a evolução do SPED, pessoal, do Sistema Público de Escrituração Digital, da época da sua implementação até agora. Nós já temos mais de 40 bilhões de documentos fiscais eletrônicos emitidos. E aí, dentro desse conjunto de documentos, nós temos nota fiscal eletrônica, nota de consumidor, cupom fiscal eletrônico. Então, nós temos mais de 40 bilhões. Mais de 1.400.000 empresas no Brasil enviaram o SPED contábil. Mais de 1.600.000 empresas no Brasil enviaram o SPED ECF. SPED ECF com foco na apuração do imposto de renda e da contribuição social, obrigatório para as empresas do lucro real, do lucro presumido, entidades imunes ou isentas do imposto de renda. Nós tivemos mais de 16 milhões de CNPJs no Brasil, mais de 16 milhões de CNPJs no Brasil, enviando o SPED fiscal, pessoal, enviando a EFD, ICMS e IPI, escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI. Muita gente, pessoal, muitas empresas. Assim como mais de 15 milhões de empresas enviaram EFD contribuições. Pessoal, esses números, eles são da Receita Federal do Brasil, foram divulgados junto com o Plano Anual de Fiscalização e o resultado das fiscalizações do ano anterior. E o que isso traz para a gente, pessoal? A maior parte, a absurda maioria das empresas do Brasil, hoje já estão incorporadas ao Sistema Público de Escrituração Digital, ao SPED. Sem falar aqui, tá? Que eu deixei de fora dessa estatística EFD Contribuições, E-Social, EFD Reinf, perdão, EFD Reinf, E-Social. Então, quando você pensa em gerenciar risco dessas empresas, você passa pela análise desses arquivos digitais. Só para ilustrar aqui alguns tipos de cruzamentos possíveis, tá? Cruzamentos que existem hoje entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nós temos, por exemplo, um muito comum, né? Movimentação financeira incompatível. É aquele contribuinte que movimenta na sua conta pessoa jurídica, vamos supor, 500 mil por mês, mas ele tem de receita declarada 100 mil reais. Vejam bem, isso é muito mais comum, tanto em pessoas físicas como em pessoas jurídicas, do que o que você imagina, tá? Omissões de rendimentos tributáveis. Isso é que acontece muito no cruzamento com terceiros, né? Vocês devem ter visto um dos casos aí que falou muito de cruzamentos com terceiros, o caso que envolveu ali o influenciador Renato Cariani, né? Foi muito divulgado na mídia, aonde a empresa dele disse que praticava algumas operações com o Grupo Pfizer e o Grupo Pfizer negou que participava, não informou que estava promovendo aquelas operações. Então, nesse cruzamento com as informações de terceiros, entre a informação prestada pelo contribuinte e as informações prestadas por terceiros, foram detectados inconsistências. E aqui nessas omissões de rendimentos tributáveis existem diversos tipos, tanto, mais uma vez, repito, para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Nós temos também a questão das despesas fictícias, tá, pessoal? Despesas fictícias e rendimentos não tributados. Aquelas pessoas jurídicas que têm lá despesas registradas contabilmente e que estão como dedutíveis e que não têm lastro fiscal, né? Não tem um documento fiscal hábil. Assim como nós temos pessoas físicas e jurídicas declarando que determinados rendimentos são não tributados quando deveriam. E além desses cruzamentos que eu falei para vocês, pessoal, tem um cruzamento que, apesar de muito simples, ainda acaba pegando muitos contribuintes, né? Que é a receita declarada versus os documentos emitidos. Então, imagina, uma empresa, o que ela emite de documento fiscal eletrônico, que já foi, inclusive, autorizado pela própria administração tributária, deve bater com as suas receitas declaradas no mês, né? Então, imagina, a empresa lá do Simples emitiu de nota fiscal eletrônica de vendas de mercadorias 100 mil reais. Só que ela vai lá para dentro do PGDAS e diz que sua receita foi de 50 mil reais.
então o físico já consegue fazer esse cruzamento de informações de forma muito tranquila, tá? E aí, pessoal, eu volto, né? Tô reforçando bastante com vocês isso, porque isso é determinante, tá? Essa percepção de que o teu repertório de possibilidades de aplicação prática dos conhecimentos relacionados à auditoria digital, ele está totalmente relacionado com o teu conhecimento dos tributos, tá? E aqui, pessoal, eu fiz aqui é uma espécie de bônus para vocês, tá? Eu fiz aqui um resumo do que você precisa estudar para cada tributo, tá? Mas eu falo disso já fazendo uma ressalva. Pessoal, eu defendo muito que o bom tributarista, ele não precisa decorar nada. O bom tributarista, ele não precisa decorar nada, mas ele precisa saber onde achar as respostas, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo uma auditoria digital e tem alguma dúvida sobre o IPI, o que é que você deve fazer? Você pode ir lá no artigo 153 da Constituição, você pode ir lá no artigo 46 do CTN, você pode ir no regulamento do IPI, no decreto 7.212. Se o seu problema é com o ISS, você vai lá no artigo 156 da Constituição, você vai lá na Lei Complementar 116 de 2003, você vai no regulamento do ISS dos municípios. Então, você sabe onde encontrar as respostas para aquelas suas dúvidas, tá? Você sabe aqui onde encontrar a resposta para aquelas suas dúvidas. Márcio está perguntando o seguinte: professor, será que o fisco, através de softwares, robôs, inteligências artificiais, consegue pegar uma missão de receita bruta de vendas com cruzamento de dados e cair na malha? Totalmente. Hoje já existem muitas malhas, tá? Muitas malhas fiscais. Na verdade, o fisco hoje utiliza boa parte do seu tempo no estabelecimento de malhas fiscais, porque essas malhas fiscais, elas detectam exatamente incongruências, né? Elas detectam exatamente pontos que não estão em conformidade nas informações fornecidas pelos contribuintes e, em alguns casos, oferece àquele contribuinte a possibilidade da autorregularização, mas em outros casos ela já serve de subsídio para uma autuação fiscal, tá? Pessoal, continuei aqui a análise dos tributos, né, com o ICMS. Você vai lá no artigo 155 da Constituição Federal, você estuda a Lei Complementar 87 de 1996, famosa Lei Candir, tá? Você vê os convênios e protocolos, você analisa o regulamento do ICMS do seu estado, o ato COTEP ICMS que determina o layout do SPED fiscal. Em matéria de PIS/COFINS, você vai lá na Lei Complementar 7 de 70, que trata da instituição do PIS, a Lei Complementar 70 de 1991, que trouxe a COFINS, a Lei 9.718, que trata tanto do regime cumulativo, as leis que tratam da não cumulatividade, a 10.637 de 2002, a 10.833 de 2003, primeiro para PIS, depois para COFINS, e assim por diante, pessoal. Existe toda uma legislação e eu coloquei aqui tudo detalhado para vocês, tá? Para ficar aqui no material, para que vocês possam analisar, para que vocês possam estudar, tá? E é importante que vocês assim façam, tá? Então tá tudo aí no material para vocês. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.